Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos falar sobre regras e privilégios. O que seriam as regras? As regras seriam o equivalente aí a grupos, ou seja, um usuário pode estar dentro de um grupo e um grupo pode ter vários usuários. E o que seriam privilégios? Os privilégios seriam aí ações que determinados grupos ou usuários podem fazer dentro dos objetos, ou seja, eu posso ter um grupo onde esse grupo tenha somente privilégios de consulta dentro de uma tabela, como posso ter um outro grupo que tenha ações de escrita dentro de um outro objeto. Então, o que nós vamos fazer aqui agora? Nós estamos aí com o usuário Ubuntu, né? Nós estamos fazendo um acesso socket com o nosso usuário Ubuntu. E o que eu quero fazer é o seguinte. Inicialmente, eu vou criar aqui uma role. Vou criar aqui uma role que eu vou chamar ela de leitores. Tá? Também eu vou criar uma outra role aqui chamada de escritores, beleza? Então, se eu visualizar aqui agora, eu tenho aqui minhas roles e elas não podem fazer login, tá? Elas não têm permissão de fazer login. Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer com que os meus usuários façam parte desse grupo. Como é que eu posso fazer isso? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um grant leitores para o meu usuário João e o meu usuário Vinícius, e vou dar um grant escritores para o Vinícius, tá? A partir desse momento, se eu consultar os meus usuários aí, eu vou observar que o João faz parte agora do grupo leitores e o Vinícius faz parte tanto do grupo leitores e dos grupos escritores. Bom, até aí nada demais, né? Vamos nos conectar aqui dentro do nosso banco de dados João. Se nós observarmos aqui o nosso banco de dados João, não tem nenhuma tabela criada. Então nós vamos criar aqui uma tabela qualquer para a gente fazer um teste. Então vamos criar aqui, por exemplo, uma tabela chamada funcionários. E essa tabela funcionários vai ter o nome, tá? Então, se eu visualizar aqui agora, eu tenho uma tabela funcionário. Essa tabela funcionário, até então, ela não tem nenhum tipo de bloqueio, não tem nenhum tipo de privilégio nem nada. Então, agora eu vou cadastrar os meus privilégios. Então, quais são os privilégios que me interessam no momento? Eu tenho lá o meu grupo chamado de eleitores. Os meus eleitores basicamente fazem o quê? Fazem select na minha tabela. Então, eu posso dar um grant aqui, um grant do tipo select on funcionários, né, para leitores, beleza? Então, o que eu fiz aqui foi permitir que todos os usuários do grupo leitores tenham permissão de select da minha tabela funcionários. Vou fazer a mesma coisa agora para o meu grupo de escritores. Porém, os escritores, eles fazem o quê? Eles fazem delete, update e insert, beleza? Lembrando que sempre que eu for dar permissão de delete ou de update para um determinado grupo ou para o usuário, eu sou obrigatoriamente a definir também a privilégio do tipo select. Então, sempre que eu for dar um delete ou update, eu tenho que dar um delete, beleza? Um select. Então, aqui eu fiz o grant e liberei o acesso para os usuários e para os leitores e para os escritores. Agora eu quero visualizar essas permissões, então eu vou dar um barra dp aqui e ele vai trazer para mim os privilégios da tabela. Então, ou seja, a tabela funcionários, ela tem aí o usuário Ubuntu, que é o usuário dono da tabela, que pode fazer todas as ações, tá? Quais são essas ações? É o A de insert, o R de select, o W de update, o D minúsculo de delete, o D maiúsculo de truncate, o X aí é a execução, né, o uso dela, e o T é de execução de trigger, beleza? Então nós temos aqui os leitores que têm somente permissão de quê? Somente permissão de select. E nós temos aqui os escritores que têm somente permissão de select, update, delete e insert. Tudo bem? Beleza? Então, dessa forma, os usuários Vinícius e o usuário
João tem essas permissões. Então, nós vamos fazer o teste aqui agora, né? Então, eu vou sair aqui do meu banco de dados, vou me conectar aqui como usuário João, né? Vou me conectar aqui como usuário João, vou acessar aqui a minha base de dados e vou tentar fazer um insert na tabela funcionários, né? Vou fazer um insert na tabela funcionários. Então, eu quero saber aqui os campos que a tabela funcionário tem, né? Tabela funcionário tem 2 campos. Então, vou fazer aqui um insert into funcionários, values, vou definir aqui um valor qualquer e um nome qualquer. Vou tentar fazer a inserção desse usuário. Ele não permite, por quê? Porque o usuário João não tem permissão para fazer insert, ele tem permissão somente para fazer select. No caso, não tem nenhum registro cadastrado. Vamos agora transformar-se no usuário Vinícius, né? O usuário Vinícius, ele tem permissão de acessar todo o banco de dados, né? Então, vamos acessar aqui o DB João. E com o DB João conectado, eu vou fazer um insert into funcionários, values, e vou definir o nome aqui. Beleza? Opa, ficou faltando um campo. Definir aqui. Vou definir aqui 2 registros. Então, se eu consultar, vai trazer para mim. E agora, voltando para o usuário João, né? O usuário João, vamos fazer aqui o select e tá lá os 2 usuários. O usuário João não tem permissão, não tem privilégio de fazer nenhum tipo de ação, a não ser aí visualizar os seus dados, que é o que o grupo dele permite, beleza? Então, essa é uma forma de se trabalhar com grupos e privilégios, tá? Existem diversos outros tipos de privilégios que podem também ser usados tanto para tabelas quanto para esquemas ou qualquer outro objeto, beleza? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Até a próxima.